paz do Senhor, queridos. Vocês podem se assentar. Eu não grito não, porque isso estraga a voz. Então é ele que faz. Glória a Jesus. Nós vamos continuar falando hoje só um pouquinho do reino de Judá. O reino de Judá foi o que sobrou das 12 tribos de Israel. Israel, o reino do norte, foi levado cativo e agora fica Judá. O slide 141 está disponível? 141. Vê se está disponível aí, 141. Se não tiver, tudo bem. Porque eu falei para você, não sei se você lembra, eu falei que Judá, ela ficou no meio de dois grandes poderes, né? No sul estava o Egito e no norte a Assíria. E vindo do Egito para o norte, ou do norte para a África, que o Egito já é África, eles tinham a rota comercial, era por Israel, é por Israel. E nós falamos até do caminho das aves, né? Aqui, ó. Então, nós temos aqui no sul o Egito e a Assíria estava ali em cima, ó, nessa área da Mesopotâmia, tudo isso aqui, todas essas nações. Para a rota comercial acontecer, tinha que passar aqui por Israel. Então, todos estavam ali olhando Israel, desejando aquela terra. E, se você conseguir assistir, um grande show que está acontecendo agora, no início da primavera lá, a migração das cegonhas. Então, vem bandos de cegonhas cruzando do norte para o sul e param ali em Israel, naquele lago, antes do Mar da Galileia, né? Tem um laguinho e eles param ali. E é um espetáculo muito bonito. Isso está disponível no YouTube, em outros streamings. Né? Então, é isso aí. Até você entender o que é streaming, mas é só você entender que é. Tem coisa que a gente não explica. Né? E a gente vê a importância de Israel no movimento econômico daquela região, no movimento militar daquela região. Porque a Assíria vem conquistando, já chegou em toda a Mesopotâmia, tomou todas essas nações e agora está interessada na rota econômica, na rota militar, para agregar, aumentar o seu império. E nós falamos que, nesse tempo, Ezequias se levanta, se torna rei, logo após Acais, o seu pai, ter dirigido aquela nação, e Deus fala muito bem de Ezequias. E aí eu quero começar o nosso estudo de hoje, lendo com você em 2 Reis, capítulo 18. Aleluia. Quando achar, diga achei. Glória a Deus. Então, vamos ler os versículos 7 e 8. Assim foi o Senhor com ele, está falando de Ezequias, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, fala prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Todos os empreendimentos que Ezequias se propunha a fazer, ele era favorecido com a bênção de Deus. Por quê? Porque ele temia o Senhor. O texto diz, aonde ele ia, o Senhor o abençoava, o Senhor estava com ele.
Irmãos, como é importante a gente entender a necessidade do Senhor estar conosco, mas de estar realmente conosco. Porque, às vezes, nós estamos na nossa própria força. Lembra Sansão? Ele estava tão acostumado com a presença de Deus, tão acostumado com a unção, com a graça de Deus, que um dia ele acordou e não sabia que Deus já tinha se afastado dele. Que isso esteja sempre atento em nossa mente para não negociarmos o poder de Deus. Vou usar as expressões que o pastor tem usado. O santo do Senhor, não misturarmos a santidade de Deus com o comum, com as coisas do dia a dia. Transformarmos a presença de Deus numa companhia natural do nosso dia. A presença de Deus, onde Ele está, há poder, a graça, a unção, a movimento, o mundo espiritual está ali em todo momento se manifestando. E a gente precisa entender que a gente é espiritual. Não, pastor, aqui, ó, seu beliscar dói. Mas dói muito mais a alma e o espírito. Eu canso de dizer isso. O mundo espiritual é mais real do que o próprio mundo físico. E o mundo físico nos cega do mundo espiritual. Vamos continuar a nossa leitura, porque agora o autor vai falar da queda de Israel. Então, a partir do versículo 9 até o 12, e sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no ano 6º de Ezequias. Está falando do rei de Judá. Que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria. E os fez levar para Hala e para Heibor, junto ao rio Gozã e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes transpassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, seu servo do Senhor, tinha ordenado, e nem o ouviram, nem o fizeram. Diga assim: não obedeceram à voz do Senhor. O que é obedecer à voz do Senhor? Às vezes a gente precisa obedecer à voz do Senhor, mas o Senhor não está falando comigo. Que voz você está ouvindo? Às vezes a gente pede para o Senhor que o Senhor ligue o microfone no céu e venha com um barulho amplificado e diga: ô, fulano, estou falando com você. Aí você treme, terra. Então está ouvindo a voz do Senhor. O que é obedecer à voz do Senhor, irmãos? Aqui o texto vai nos falar. Antes transpassaram seu concerto e tudo quanto Moisés, seu servo, tinha ordenado. A voz do Senhor já está aqui, ó. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E nós queremos, às vezes, aquela voz que traz emoção, que traz um arrepio. É claro que Deus fala assim também. É claro que o Espírito Santo faz você lembrar das coisas que foram ditas. É claro que o Senhor envia o anjo, a gente percebe o Senhor fazendo, mas se você não está escutando é porque você é surdo, porque todos os dias tem a voz do Senhor sendo bradada aqui. E a gente só quer ouvir com arrepio. A gente só quer ouvir com efeito especial. Trovão, relâmpago, trombetas tocando. Taradá. Se não for assim, a gente não ouve a voz do Senhor. E o que acontece aqui? Israel, o texto diz, foi levado cativo para a Síria.
O reino norte foi levado cativo para a Síria, porque não obedeceu à voz do Senhor, pela lei que Moisés já tinha dado. O Senhor já tinha falado, o Senhor já tinha instruído. E às vezes eu converso com uma pessoa e diz assim, Deus não fala nada, irmão, está escrito na Bíblia. Vai procurar o que Deus já falou, porque Ele já deu todas as instruções que nós precisamos para ter uma vida de vitória. E aí, no 4º ano de Ezequias, o versículo 9, a gente leu. Há uma revolta contra a Síria. E isso trouxe um abalo naquela região. E Judá perdeu muitos de seus territórios. E foi colocado como vassalo e pagando tributo à Síria. E a Síria vai, isso está falando ali, do rei Ezequias, reino sul. A Síria vai e pega todo mundo do reino do norte e leva cativo. Versículo 11. Transportou Israel para a Síria. Transportou o povo que se chamava pelo nome de Deus. E ele foi totalmente derrotado e deportado. Por quê? Olha para o teu irmão e diz assim, porque ele não ouviu Deus. Você ouviu Deus? Você tem escutado Deus? O que é que Deus está te orientando? O que é que Deus está falando contigo? Qual é a prioridade da tua vida? Deus não se cansa de falar conosco. Ezequias foi um homem elogiado pelo Senhor. O nosso passado, irmãos, tem muita influência nas nossas ações presentes e também para os planos do nosso futuro. Israel era um povo que tinha um passado muito rico. Ele tinha ações de Deus visíveis e palpáveis na história da sua vida. Ezequias era um homem obediente ao Senhor, mas era um homem que estava muito preso só ao presente. Ele cuidava do presente, ele se importava com o dia a dia. Mas ele não se preocupava com o que viria depois daquilo. Na história de Ezequias, a gente vê o relacionamento íntimo dele com o Senhor, a obediência dele com o Senhor. Lembra que nós falamos aqui alguns pontos. Ezequias limpou a casa. Ele tirou os altares, os ídolos, os templos pagãos que outros não haviam feito, ele fez. Ele derrubou a serpente de bronze de Moisés. Ele destruiu, porque a serpente tinha perdido o seu propósito. Ao invés de direcionar o povo estava usando a serpente como adoração. Lembra disso? Do culto passado? É que foi muito tempo atrás, né, que teve esse feriadão no meio, então parece ser distante. Mas a serpente de bronze lá do deserto ainda estava com o povo ali de Judá, e eles passaram a idolatrar essa serpente, e Ezequias, acabou com aquilo, destruiu aquilo. O templo, que estava com a porta lacrada, não havia mais culto, Ezequias mandou abrir o templo, mandou limpar o templo, mandou restabelecer todas as coisas no templo. Irmãos, uma das coisas que acontece assim que a impiedade chega, é fechar a porta do templo. Se não é essa porta do templo, é a porta do templo que muitos tinham que ter entrado para vir cultuar o Senhor, mas para eles está fechado. Porque diz, mudou, não é mais o mesmo, está diferente. Não, irmão, quem está diferente é você, quem mudou foi você, quem não é mais o mesmo é você. A gente fecha a porta do templo. A Páscoa, que não era mais celebrada, foi restituída. Lei do Senhor. Olha como o Senhor já tinha falado. É lei do Senhor celebrar a Páscoa. E o povo não mais celebrava a Páscoa. E Ezequias transformou num feriado nacional.
e restituiu a Páscoa. Houve um grande reavivamento em Judá. Aleluia! Aleluia! E um avivamento começa com arrependimento e perdão de pecado. Porque só tem perdão de pecado se tiver arrependimento. Ezequias, no entanto, não se preocupou com a permanência de suas ações. Preste atenção, principalmente os líderes, principalmente quem tem uma função na igreja. O que a gente faz, se foi de Deus, se é orientação do Senhor, não é só para agora. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para tornar aquilo permanente no futuro, para não acabar. A reforma que Ezequias estava fazendo, a limpeza que Ezequias estava fazendo, ele estava vendo só o presente, não estava preocupado com o futuro. Até o profeta Isaías foi chamar a atenção dele, e dizendo: Ezequias, olha o que você está fazendo, como é que vai acontecer? A gente vai ver isso mais à frente. E ele falando assim: não, se preocupa não, se der certo comigo agora, está tudo bem. Depois, os outros resolvem. 3 reis após ele tiveram dificuldades no reinado por causa da atitude de Ezequias, que estava preocupado só com o presente. Nós precisamos nos preocupar com o presente. Mas o que é que estamos fazendo agora que vai gerar resultados no futuro? O que é que você está plantando agora? Porque quando a gente planta, no futuro tem a colheita. Não importa se você está sendo negligente agora, a sua colheita será de negligência amanhã. Se você acha que para agora está bom, porque foi o que Ezequias falou para Isaías: deixa quieto, está bom para agora. Aqueles que virão depois de você assumirão a responsabilidade do peso daquilo que você não fez, ou daquilo que você fez errado. Posso falar uma coisa, aproveitar esse momento e falar para os pais que estão tão acostumados a conversar na frente dos filhos, que muitas das vezes conversam de problemas, conversam sobre pessoas na frente do filho, conversam sobre um ministro. Você viu o ministro tal? Poxa, não é legal o que ele faz. Não é assim que devia fazer. Você viu o líder lá da Kairos? Não, porque não devia ser dessa forma. O que é que você está fazendo para agora? Está tudo bem. Está prestando atenção, não? Não está. Criança faz 10 coisas ao mesmo tempo, irmão. Você não está achando que ele não está prestando atenção e ele está entendendo tudo que você está falando e está guardando tudo no coração. Não, porque lá na igreja, porque eu me aborreci? Porque na igreja, porque a igreja, não fale da igreja de Cristo, porque ela é santa, perfeita, imaculada. Existe problema aqui dentro, porque você está aqui dentro, porque eu estou aqui. O problema sou eu, o problema é você, e não a igreja de Cristo Jesus. Tira essa mania de falar da igreja. Eu vou falar do quê? Fala dos irmãos. Você está pecando do mesmo jeito, mas numa intensidade diferente. Porque falar contra a igreja do Senhor, meu Deus, preste atenção. Jesus morreu por causa da igreja. Como é que a gente vai falar da igreja? Tem problema com o irmão? Chama e resolve. Fala com a pessoa. Olha, eu não estou gostando. Sabe por que você não fala? Porque você gosta de falar da pessoa e não com a pessoa. Aí posso falar? Não vou falar que é fofoqueiro, não, mas que é maldizente. Fala mal de. Não, eu estou contando. Mentira. Mentira. Você quer falar mal, você precisa. Sabe onde está o teu pecado? No teu coração. Que te engana, dizendo que você está bem. Dizendo que o que você está fazendo está muito bom para hoje, mas amanhã você vai colher.
Ezequias, apesar de ter sido um bom rei, ele não se preocupou de perpetuar a sua limpeza, de perpetuar aquele momento de trazer de volta. Retrazer é ótimo, né? De trazer de volta o povo para a adoração. E acabou que seus esforços, mais tarde, foram por água abaixo. Mas, no momento, estava dando certo. Legal. Ezequias ficou orgulhoso. E aí começou a bater no peito e dizendo, está vendo como é que eu faço? Fulano não sabe fazer direito. Mas eu faço. Eu assumi o reinado e está dando certo, porque fui eu. Esqueceu que as coisas só dão certo quando Deus coloca a mão. No reino de Deus é assim. E aí foi uma comitiva da Babilônia visitar Judá. Poxa, um reinado que está dando certo. Um cara que reina bem a beça. Vamos lá conhecer. E aí chega a comitiva para conhecer. E Ezequias, todo orgulhoso, conta todos os seus feitos, mostra todas as suas riquezas, mostra a prosperidade de seu reino. E a Babilônia só olhando. E fez o quê? Anotou Judá na relação de nações que iria conquistar. E foi a Babilônia que levou Judá cativa, alguns anos mais tarde. Ficar exibindo o que Deus te dá não é teu, é de Deus. Nós não somos nada, irmãos. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós precisamos entender o que é ser servo. Servo do Senhor. Olhar para o nosso irmão com amor, com carinho. Mesmo que às vezes dá vontade de dar uma surra com um chicote de camarão. Mas não é você que tem que dar essa surra, é o Senhor que vai cuidar disso. Como é difícil, às vezes, amar aquele que nos faz mal. Como é difícil amar aquele que anda todo errado. Mas que bem você faz em amar aquele que é perfeito. Que boa obra é essa? Que você só faz para o Senhor porque tudo está indo bem. Porque tudo está dando certo. Porque fulano é bonitinho, arrumadinho. Irmãos, Ezequias, um grande rei, mas que deixou o povo na mão, alguns anos depois. Mas ele estava preocupado só com o seu momento, e não com a nação do Senhor em todo o tempo. Tem alguém que diz assim, é bom aprender com os erros dos outros. A gente precisa, irmãos, aprender com os erros dos outros. Ver o que fez de errado e dizer assim, opa, esse eu não vou. Porque se eu fizer, vai dar ruim. Ou você acha que é só porque é você que vai dar certo. Aprende, evita de cair. Evita, porque as consequências da sua queda não ficarão só para você. Porque você não é um ermitão. Você não está sozinho no mundo. Você se relaciona com outras pessoas. Não passe os seus erros para outras pessoas. Para encerrar, vamos ler aqui alguns pontos fortes de Ezequias, slide 151. Aleluia. Ezequias foi o rei de Judá
que instigou reformas civis e religiosas. Ezequias teve um relacionamento pessoal crescente com Deus. Veja, irmãos, ele tinha um relacionamento pessoal e crescente com Deus, mas não tinha sabedoria para exercer algumas ações. A Bíblia diz que quem pede sabedoria, Deus vende. Então, o que é que acontece? Não estamos pedindo direito? Ou estamos adquirindo conhecimento ao invés de sabedoria? Ezequias desenvolveu uma poderosa vida de oração. Ezequias, mencionado como o patrono de vários capítulos de Provérbios. Ezequias tem alguns provérbios lá que ele foi o patrono dele. Algumas fraquezas e erros. Mostrou pouco interesse ou sabedoria em relação a planejar para o futuro e a proteger a herança espiritual que desfrutou em benefício das gerações futuras. Olha para frente. Bibi, já pensa nos seus filhos que vão chegar. Recebe, irmão? O filho vai vir, é porque o casamento chegou. Ezequias imprudentemente mostrou toda a sua riqueza aos mensageiros da Babilônia. Não abre seu coração todo para todo mundo, não. Tem pessoas que podem chegar mais profundo. Tem outras que não. Às vezes você se engana, né? Está crente que a pessoa é realmente seu amigo, aí você abre o coração e depois dá com os burros na água. Como é que a gente sabe se é fiel ou não? A gente precisa validar. Você aprofundou um pouquinho o relacionamento com a pessoa. Teve o teste. Opa, deu certo, ok. Então eu posso abrir um pouquinho mais para essa pessoa entrar. Escolha quem vem para o seu círculo de intimidade. Jesus tinha muitos discípulos. Só daquela vez que ele mandou para evangelizar, ele enviou 70. Tinha mais, mas vamos ficar nos 70. Só da primeira leva. Mas quem andava com ele em todos os lugares? Os 12. Mas quem é que subiu no Monte da Transfiguração para ver? E quem é que deitou no ombro dele? Existem níveis de relacionamento que você precisa compreender para abrir o seu coração, abrir a sua casa, abrir os seus segredos. Existem pessoas confiáveis que você pode conversar. Eu falei aqui há um tempo atrás de um jovem que foi pedir aconselhamento a uma pessoa, aconselhamento emocional, amoroso, a uma pessoa que tinha uma vida totalmente desregrada. Não conseguia manter um casamento, tinha um namorado e trocava de um namorado, foi pedir conselho à pessoa certa. Mas a pessoa é uma pessoa boa. Pode ser boa de coração, irmão, mas não é boa de testemunho. Não teve uma vida em condições para te dar conselho naquela área. Pode ser honesta, pode ser bom dono de casa, dona de casa, mas a gente precisa saber para quem a gente vai mostrar o nosso coração. 152, para encerrar. Lições da vida. As reformas de limpeza têm vida curta quando poucas atitudes são tomadas para preservá-las para o futuro. Quantas vezes você limpou a sua vida e disse, agora vai ser diferente? Quantas vezes você se ajoelhou e disse para o Senhor, Senhor, agora eu vou mudar? E quantas das vezes você voltou atrás? Não adianta intenção, precisa haver atitude.
A obediência a Deus no passado não remove a possibilidade de desobediência no presente. Ah, foi uma pessoa tão obediente, tão certa. Procurou fazer tudo de acordo. Isso não significa que não há possibilidade de ser desobediente agora. A completa dependência de Deus produz resultados surpreendentes. Quer um resultado que te surpreenda? Quem gosta de surpresa? Ah, vocês não gostam de surpresa? Eu vou falar para você, eu não gosto. Conta para mim e diz assim, ó. Na hora você finge que você foi surpreendida, tá? É igual esse negócio, vai ter uma festa surpresa para a senhora. Faz não. Deixa alguém vir me contar. Por favor. Que eu não gosto de surpresa. Eu gosto de surpresa de Deus. Aí a surpresa é boa. Porque quando Deus surpreende a gente, irmãos, olha só, se a gente já espera de Deus coisas grandes e maravilhosas, se Ele me surpreendeu, é porque Ele deu além da minha intenção, do meu pensamento, daquilo que eu imaginava. E aí Ele me surpreendeu, Essa surpresa vale a pena. Mas ela acontece quando a gente se torna totalmente dependente dEle. Fecha seus olhos. Pai querido, nós precisamos ser dependentes do Senhor. Porque só quando o Senhor está no controle da nossa vida, no comando, dando as ordens da nossa vida, tudo dá certo. Eu louvo ao Senhor, porque estamos aprendendo com a vida de Ezequias. O Senhor já nos instruiu, está aqui tudo na tua palavra. E nós queremos não só ouvir a sua voz através de sua palavra, mas queremos guardá-la em nosso coração. Que todo esse aprendizado que estamos tendo ao longo de tanto tempo não se perca, Senhor. Que possamos aplicá-lo ao futuro. Que possamos estender à geração que vem depois de nós. Que não venhamos, ó Deus, a estar preocupados e olhando só para nós mesmos. Isso é uma atitude egoísta. Mas nós queremos abençoar aqueles que estão à nossa frente. Então, Senhor, perdoa as palavras que proferimos, que foi contrária à tua palavra, ao que nos é ensinado. Perdoa-nos, ó Deus, os atos que realizamos, Senhor, contrários ao que a tua palavra diz. Perdoa também os pensamentos que temos de impureza, de contaminação, que também são contrários à tua palavra. Que possamos ser uma igreja santa, que possamos ser membros santos, que possamos ser pessoas santas, onde o Espírito Santo de Deus não precisa se retirar de nós durante nenhum momento de nossa vida, porque em determinado momento estamos cometendo atos incorretos e depois estamos adorando ao Senhor. Como pode de uma fonte jorrar água pura e água amarga? O que acontece no mundo espiritual, Senhor, essa hora? Dá-nos esse entendimento. Dá-nos, Senhor, o discernimento do que estamos fazendo no mundo espiritual. E essa água que estamos deixando jorrar de dentro de nós, porque ela está indo e está contaminando o solo que está à nossa frente e o solo que nós iremos pisar amanhã. Nos ajuda, Senhor, em nossa fraqueza. Nos ajuda, Senhor, em nossa debilidade. Porque nós, agora confrontados com a tua palavra, nós queremos viver segundo a tua vontade e segundo a tua palavra que o Senhor já ordenou para nós. Não queremos ser desobedientes. Não queremos andar segundo o nosso prazer, mas segundo o prazer do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia.